Pode sentar, por favor. Boa tarde. Declaro aberta a sessão do dia 17 de junho, sessão da primeira turma. Desembargador Nelson, boa tarde. Boa tarde, desembargador presidente. Como vão? Ok, então já foi feita a experiência fonia. Em votação, a ata da sessão do dia 9 de junho. Não havendo comentários, aprovada a ata. Bom, antes de passar a palavra para o secretário, né, agora oficialmente aqui para a primeira turma, nós tivemos os dois decretos assinados pelo presidente da República, o de nomeação do desembargador Sérgio de Moura, né, para tomar posse, provavelmente, tudo indica que será no dia 29 de junho, às 10 horas, tá? E o outro foi o outro decreto nomeando o presidente, o almirante Lobo. E a cerimônia vai ser 29 de julho, 10 horas, um mês depois. Bom, dito isto, palavra com o senhor secretário para a condução da pauta. Tribunal Marítimo, primeira turma. Pauta da sessão do dia 17 de junho de 2026. Processo número 37.083 de 2023. Desembargador relator Nelson Cavalcante. Para julgamento com representação de autoria da Procuradoria Especial da Marinha contra Zander José Ginaide, prático a bordo. Advogados, doutora Laís Mazioli Camporês, doutor Werner Braun Risch, doutor Caio Martins Rocha. Haverá sustentação oral pelo representado por videoconferência. Obrigado. Palavra com o senhor desembargador relator Nelson Cavalcante para apresentar seu relatório. Obrigado, senhor presidente. Boa tarde, desembargadores dessa turma. Esses autos, doutores desembargadores, tratam de uma colisão de um navio mercante estrangeiro contra uma boia no canal de acesso ao porto de Ubu, no município de Anchieta, no Espírito Santo. Esse incidente ocorreu em 27 de outubro de 2022, por volta das 14h20, tendo por consequência danos à pintura da parte superior do sinal náutico. A embarcação envolvida foi o navio mercante Thor, de bandeira das Ilhas Marshall, com 225 metros de comprimento, 32,5 de boca e 40.000 AB. É um graneleiro de longo curso, registrado em Majuro, sob a propriedade de Spartacus Navigation Corporation, representado no Brasil pela Maximus Serviços Marítimos, comandado pelo senhor Soroshinsky Anatoly. Consta dos autos que o navio demandava o canal em manobra de atracação no porto, sob assessoria do prático Zander José Ginaide, auxiliado pelos rebocadores Starnave Taik, com volta na proa, e C. Turmalina, com volta na popa. Segundo relatado pelo comandante, às 14h15 foram acometidos por uma rajada de vento noroeste de até 30 nós, que resultou na deriva da embarcação, combinando na colisão com a boia número 2, apesar das manobras de leme, máquinas e rebocadores realizadas. Durante o inquérito foram ouvidas 4 testemunhas. O comandante Soroshinsky Anatoly relatou que no momento da deriva do navio foram comandados leme aboreste e máquinas avante com toda a força, às 14h16, meia força avante às 14h17 e novamente máquinas avante com toda a força. O depoente informou que os rebocadores trabalharam com habilidade e força total para empurrar o navio, tentando evitar a colisão com a boia, que todas as medidas para evitar o acidente foram tomadas pelo navio, comandante e prático, atribuído ao evento a força maior devido à forte rajada de vento. O comandante afirmou não ter sido observada avaria visível na boia número 2 e nenhuma avaria no navio, que não houve carta protesto por parte do porto, nem por parte do navio, e tampouco acidente pessoal ou poluição. O segundo oficial de náutica, Iovov Sergi, e o marinheiro Bondarenko Alexander, timoneiro a bordo do Thor, prestaram depoimento nos mesmos sentidos do comandante, ressaltando que o mercante navegava em rumo verdadeiro 348 graus, desenvolvendo velocidade 6 nós, atribuindo a colisão às fortes rajadas de vento, não apontando responsáveis tampouco. E o prático Zander Ginaide declarou que navegou em direção ao sul, afastando-se do balizamento do canal, visando uma melhor aproximação da entrada por se encontrar
muito próximo do primeiro par de boias, informando que navegava no rumo verdadeiro 348, a uma velocidade de 6 nós, quando às 14h15, o navio sofreu forte influência de rajadas de vento do nordeste, entre 30 e 32 nós. Solicitou todo o leme a boreste a fim de evitar colisão com a boia número 2, em seguida determinou meia força adiante e rebocadores em stand-by no costado do navio. Às 14h17, máquinas toda força adiante e todo o leme a bombordo. Reportou que os rebocadores se posicionaram no costado, empurrando alternadamente com toda a força, mas às 14h18, o costado do navio, na altura de sua superestrutura a bombordo, tocou o topo da boia, tendo sido às 14h19, posicionado no meio do canal, demandado para a trocação rumo 270. A seu ver, o acidente foi causado por força maior, motivado pelas fortes rajadas de vento. Segundo o laudo de exame pericial, o acidente teria sido noticiado para a autoridade marítima pela administração do porto no dia 28 de outubro. Lembrando aqui, o dia desse acidente foi no dia 27 de outubro. Mesma data que o mercante foi inspecionado pelo Port Strait Control, que não anotou qualquer anormalidade. Segundo esse comunicado, a boia teria sido retirada para reparo e rapidamente substituída, já não estando a boia avariada no local para ser periciada, mas que constaria em relatórios da administração do porto que teria sofrido avarias em seu topo. Ainda segundo os peritos da Capitania dos Portos, as condições ambientais anotadas no Diário de Navegação eram de vento nordeste com intensidade de 4 nós. O Inmarsat do navio, por sua vez, informava vento no mesmo quadrante, com forças entre 4 e 5 nós, podendo haver rajadas até 7 nós na latitude 21 sul. Não, melhor, desculpe, a sul da latitude 21 sul. Isso é importante. Rajadas de 7 nós ao sul da latitude 21 sul e a oeste da longitude 38 oeste. Anotaram os peritos que também que o Boletim de Informações Meteorológicas da Marinha indicava na parte da tarde, no dia 27 de outubro, vento no nordeste, velocidade entre 10 e 17 nós, com rajadas de até 20 nós para a área delta, compreendida então entre Arraial do Cabo e Caravelas. Os peritos replicaram o Statement of Facts do comandante do navio, em que consta que o prático estaria a bordo às 14h10, numa latitude de 20 e 47 sul e longitude 40 e 32 oeste, na aproximação do porto, assistido por 2 rebogadores com cabos passados na proa e na popa. Às 14h15, ainda segundo o comandante, começaram rajadas de 30 nós, vindas de nordeste, fazendo o navio derivar na direção da boia 2, tendo o leme sido direcionado toda a boreste e máquinas meia força adiante. Às 14h17, máquinas toda força adiante, rebogadores também com toda a força adiante. Às 14h18, o navio teria tocado a boia, não obstante os esforços dele, comandante, e do prático que eu assisti. Às 14h19, o navio passou pela boia e não conseguiram observar de bordo danos visíveis a esse instrumento, né, a boia. Disseram os peritos que o giro na Baía de Evolução, o giro na Baía de Evolução teria seguido os parâmetros previstos na NPCP e na NORMAP 1, inclusive suas resoluções. Concluem, porém, que, diante dos fatos apurados nessa perícia, ficou evidenciado que houve erro de avaliação do comandante do navio e do prático para a aproximação do canal. Não consideraram a curva de giro do navio mediante as condições meteorológicas apresentadas nas previsões, caracterizando assim imprudência e negligência do prático e do comandante ao executar manobra de trocação. Anotaram, por fim, que tanto o comandante quanto o prático teriam deixado de comunicar o acidente. Foi anexado ao laudo um e-mail, no qual consta a informação de que a administração portuária percebeu um posicionamento atípico na evolução dos conjuntos navio-rebocadores, que apresentavam estar muito próximos da margem sul do canal de acesso, suposição que se confirmaria através da visualização com um zoom das câmeras, que ao se deslocarem de lancha para o local verificaram danos na parte superior do sinal náutico, embora não tivesse sido avariada a parte submersa do mesmo, e que no costado do navio também haveria sinais. Informa o e-mail que essas imagens seguiriam em anexo, mas não consta dos autos. Também foi anexado ao laudo um croquis, com carimbo e assinatura do navio Thor, com a derrota do navio desde o embarque do prático até o alinhamento do navio com canal no porto do porto e passagem pela boia 2. Com base nessas provas, o encarregado do inquérito concluiu que somente o fator operacional teria contribuído para o acidente, por ter havido um erro de avaliação do comandante e do prático na aproximação do primeiro par de boias, e que a causa determinante do acidente teria sido a imprudência e a negligência de ambos. Indiciou assim o prático usando a Ginaide e o comandante
Sorotinsky, Anatoly, que foram devidamente notificados, mas não apresentaram defesa prévia. Esses autos vieram ao Tribunal Marítimo com a PEN, que inicialmente solicitou novas diligências para que fossem providenciadas informações do AIS da embarcação durante sua entrada no Porto de Ubu. Fruto do cumprimento dessas diligências, foi verificado no registro da derrota da embarcação que a mesma navegou para o sul, afastando-se do balizamento do canal, e no retorno apresentou dificuldade no posicionamento e manutenção no rumo verdadeiro de 270 graus. A imagem do ECDIS demonstrou que antes do acidente a embarcação já se encontrava muito próximo da boia número 2, afastada do referido rumo para a entrada segura no canal. Com base nessas provas, a Procuradoria representou o prático Zander Ginaide, com fogo no artigo 14, a linha A, da Lei 2.180/54. Não representou o comandante, só o prático. E além da representação que pediu a sua condenação, também pede que a Capitania do Esporte Espírito Santo seja oficiada em razão de prático e comandante terem deixado de comunicar o acidente. Essa representação foi recebida em 26 de maio de 2025, o representado foi citado regularmente, apresentou contestação tempestiva através de advogados próprios devidamente constituídos. Pede para ser desculpado e em alegações finais, nenhuma prova foi produzida durante o processo, e em alegações finais as partes reportaram suas defesas, suas peças. Esse é o relatório, senhor presidente e senhores desembargadores. Obrigado. Palavra com a senhora representante da PEN, procuradora Daniela Schumacher. Senhor presidente, senhores desembargadores, a PEN ofereceu representação em face do senhor Zander José Ginaide na qualidade prática a bordo do mercante Thor, por gestor demonstrado a sua imprudência e negligência durante a manobra. Cabe mencionar que o par de boias na entrada do canal, que leva ao terminal da Ponta do Ubu, estava devidamente demarcado na carta náutica. As condições ambientais no momento da colisão eram de conhecimento do prático, ao demandar para a Ponta do Ubu, de modo que a colisão com a boia foi, na verdade, decorrente de um erro de navegação do prático, ao não ajustar o rumo da embarcação, considerando a curva do giro do navio e a incidência de ventos previamente divulgada pelo Centro de Hidrografia da Marinha. Desse modo, não prospera a alegação do acidente decorrer de força maior, pois houve emissão de aviso de vento forte válido para a região de interesse anterior à data do acidente, não tendo o representado se acautelado das condições de vento já esperadas, aviso de vento forte número 952 de 2022, ao demandar para Porto de Ubu. Simplesmente revelaram as informações do Serviço Meteorológico Marinho. Assim sendo, conclui-se que o senhor Zander José, prático, profissional com anos de experiência, agiu com imperícia, pois sabedor da incidência de rajadas e da necessidade da curva de giro do navio para posicionamento no rumo 270 graus, cometeu erro de navegação ao se aproximar em demasia da boia número 2, afastando-se do rumo 270 graus para a entrada segura do canal, o que culminou na colisão do mercante Thor com o mencionado sinal de balizamento. Por estas razões, a Procuradoria ratifica o pedido de condenação do representado, com fundamento no artigo 14, a linha A, colisão da Lei 2.180 de 54. Obrigado. Palavra com o senhor, a senhora advogada, a doutora Marília Jordão Altué, do representado, o senhor Zander José Ginaide. Boa tarde. Cumprimento a todos na pessoa do excelentíssimo relator, Dr. Nelson. Bom, falo hoje em nome do prático representado, possui mais de 25 anos de exercício ininterrupto da profissão e ocupa a tribuna para demonstrar que a representação ela não se sustenta, seja no plano técnico ou no plano jurídico. Então, gostaria de reconstruir brevemente, porque o Dr. Nelson já disse o relatório bem completo aqui, o que efetivamente consta nos autos. No dia 27 de outubro de 2022, às 13 horas e 42 minutos, o prático embarcou a bordo do navio mercante Thor para auxiliar a manobra da entrada do canal de acesso do Porto. A embarcação ela seguia assistida por 2 rebocadores cabos passados. Às 14 horas e 18 minutos, durante a aproximação, o coçado do navio na altura da superestrutura teria tocado o topo da boia número 2 e esse é o fato que culminou a apresentação. A partir dele, a Procuradoria construiu a tese de que o prático teria agido com imprudência, negligência e imperícia e é contra essa construção que a defesa se insurge. Começo pelo
ponto que, ao meu ver, é decisivo, que é o seguinte: a própria perícia ela não examinou a boia. Conforme se verifica no laudo de exame pericial, quando os peritos compareceram ao local, a boia número 2 ela já havia sido retirada para reparo. Ou seja, toda a conclusão sobre o dano em si repousa em relatórios elaborados pela própria Samarco. E essas fotografias elas revelam, que constam nesse laudo elaborado pela Samarco, no máximo que o alegado dano se restringiu a arranhões no topo da boia, com marcas superficiais e desgaste de pintura. Esse fato ele é no mínimo desproporcional aos eventos que foram narrados na representação. A gente está diante de um navio graneleiro de 225 metros de comprimento e mais de 40 mil toneladas de arqueação bruta. De fato, se tivesse havido colisão efetiva do costado dessa embarcação com a boia, o resultado não teriam sido arranhões no topo da boia. E isso não é uma especulação da defesa. Para tanto, cito o precedente do processo número 37.256, em curso neste mesmo tribunal. Poucas semanas depois, em 15 de novembro de 2022, o navio mercante Navios Luz tocou levemente essa mesma boia, número 2, em contato tão sutil que a tripulação sequer percebeu de imediato. E ainda assim a boia ela afundou por completo. Ou seja, é tecnicamente insustentável que a colisão de um navio de grande porte resultasse apenas no desgaste de pintura no topo da boia. E é por essa razão que o inquérito deixou de investigar. A hipótese que o inquérito deixou de investigar é justamente a mais plausível. Como se observa do laudo, no exato momento em que o navio passou pela boia, os 2 rebocadores encontravam-se amarrados a contrabordo por bombordo, atuando com força máxima junto ao costado. O padrão de avaria na boia, superficial e localizado no topo, é compatível com o atrito dos cabos de reboque, não com o impacto do casco da embarcação. E há um dado que reforça isso de maneira eloquente. Não existe no processo um único registro de avaria, uma fotografia, qualquer tipo de documento que constate qualquer avaria no costado da embarcação. E esse é o primeiro fato relevante. O segundo fato relevante é a ausência de conduta culposa individualizada. E aqui é importante que a gente analise as contradições internas do próprio laudo. A perícia, respondendo o rol de quesitos, foi categórica. Em relação ao quesito sobre a falha na determinação da posição ou na escolha do rumo, respondeu que não houve. Ao quesito sobre as ordens à máquina e ao timoneiro, se foram corretamente e prontamente atendidas, a perícia respondeu que sim. Ao quesito sobre se a velocidade era segura e compatível com a manobra, respondeu que sim. E ao quesito sobre se havia espaço suficiente, respondeu que havia. Enfim, ao quesito sobre a vigilância, respondeu que era adequada. Ou seja, todos os elementos que poderiam caracterizar imperícia ou negligência foram um por um afastados pela própria perícia. E no tópico dos fatos contribuintes, o laudo é expresso a consignar que o fator humano não contribuiu, que o fator material também não contribuiu. Diante desse cenário, existe uma contradição lógica que é insuperável. Por fim, eu acrescento uma falha procedimental, que se resume na não oitiva dos mestres dos rebocadores. São os profissionais que operavam os cabos, cujo atrito constitui a hipótese mais provável do dano. Ou seja, a representação inteira se sustenta sobre uma reconstrução parcial dos fatos, ancorada no relatório feito pela Samarco. Diante disso, a conclusão que se impõe é que a improcedência da representação pela ausência de condição de conduta culposa individualizada e pela inexistência de nexo de causalidade demonstrado por prova técnica idônea é o que se espera. Subsidiariamente, apenas à luz do princípio da eventualidade, requer-se a aplicação tão somente da pena de repreensão, sem que isso importe do reconhecimento de responsabilidade do prático. Eram essas as razões e agradeço pela oportunidade. Uma boa tarde. Obrigado, senhora advogada. A palavra com o senhor, desembargador relator Nelson Cavalcante, para apresentar suas conclusões. Obrigado, senhor presidente, senhores desembargadores. A Procuradoria acusa o prático de manobrar com imperícia um par de boias na entrada do canal que leva ao terminal de Ponta do Umbu e estava devidamente demarcado na carta náutica. As
momento da colisão era de conhecimento prévio do prático e o acidente teria, então, sido resultado de um erro de navegação, uma vez que o rumo do navio, considerando a curva de giro do mesmo e a incidência dos ventos, previamente divulgado pelo Centro de Hidrografia no dia anterior ao evento, não teria sido ajustado. Segundo a acusação, ainda, a alegação de que o acidente decorrera de força maior não pode prevalecer, pois houve emissão de aviso de vento forte, válido para a região, interesse anterior à data do acidente, não tendo representado-se acautelado das condições já esperadas ao demandar o Porto de Umbu. Anotou, ademais, que tanto o representado como o comandante do navio teriam deixado de comunicar o acidente à Capitania dos Portos, incorrendo assim em infração administrativa. Em sua defesa, o prático Zander Genaide nega que tenha se aproximado do canal do Porto imprudentemente em razão de haver previsão de rajadas de vento, nem perito na escolha da derrota traçada, uma vez que, quando embarcou, o vento era de apenas de 4 nós, não havendo razão alguma para intervir no plano traçado a bordo pela tripulação. Destacou que os danos da boia teriam sido tão ínfimos que não pareceu ter havido uma colisão própria com aquele sinal náutico, mas um provável atrito dos cabos do rebocador contra o mesmo. Lamenta demais que não foram ouvidos os comunicadores a fim de apurarem com maior precisão o que teria causado os danos no tope da boia. Tem razão a defesa, de forma que a representação deve ser julgada improcedente, uma vez que a prova dos autos nos leva à conclusão que o acidente decorreu de força maior, ou, usando o jargão náutico, de fortuna do mar. A perícia da Capitania dos Portos, que instrui o inquérito, destacou que no diário de bordo a anotação era de que o prático embarcara quando o vento marcava 4 nós nos indicadores de bordo. Uma perícia, ademais, que o Inmarsat do navio informava que ao sul da latitude 20 sul e ao oeste da longitude 38 oeste, muitas milhas ao sul e ao oeste do Porto de Umbu, e, portanto, haveria possibilidade de rajadas de até 7 nós. Informa os peritos no laudo que o Boletim de Informações Meteorológicas da Marinha do Brasil indicaria vento do Nordeste de entre 10 e 17 nós, com rajadas esperadas de até... Deve-se esclarecer por o referido Boletim da Marinha indica como área de interesse não o Porto de Umbu especificamente, mas toda a área delta, que vai desde Cabo Frio até Caravelas. Nesse sentido, verifica-se que não houve nenhuma imprudência do prático, nem do comandante, de levar adiante a manobra como planejada a bordo. Portanto, se a manobra havia sido planejada para as condições meteorológicas reinantes e durante a singradura foram surpreendidas rajadas de vento de 30 nós, mais intensas até do que a previsão da Marinha para o alto mar, então o incidente somente pode ser atribuído à fortuna do mar. Ressalta-se que tanto o prático como o comandante foram habilidosos o suficiente para evitar que o navio encalhasse ao guinarem para entrar pelo canal, dando máquinas de leme na correta proporção e usando adequadamente os rebocadores de seu auxílio. Mas ainda não é só. Danos ao sinal náutico não ficaram suficientemente provados nos autos do inquérito. Não há ali fotos ou qualquer meio de se apurar a extensão dos danos, nem mesmo uma carta de protesto do Porto que escreva. Há apenas uma troca de e-mails por meio do sistema Zimbra da Marinha entre membros da Marinha, que é de luiz.afonso@marinha para paulo.torres para @marinha e outros todos @marinha que estão na sequência, informando que a administração portuária teria percebido uma evolução atípica do navio. Dos rebocadores pareciam estar muito próximos da canal e, ao se deslocarem de lancha até o primeiro par de boias, notaram que havia danos ao tope da boia número 2, constatando assim o aborroamento. O e-mail afirma que seguiriam em anexo imagens da boia e do costado do navio, mas essas imagens não estão. As testemunhas ouvidas durante o inquérito disseram que não observaram sinais evidentes de colisão, tendo a defesa do prático argumentado que o navio tinha milhares de toneladas de deslocamento e, se tivesse de fato colidido contra a boia, a teria destruído. É plausível o argumento de que o mais coerente é que os cabos dos rebocadores tenham tocado na boia, posto que é incontroverso, o navio passou muito próximo da boia quando entrou pelo canal. Não tendo havido sinais evidentes de choque entre o navio ou dos cabos rebocadores contra a boia, indefere-se também o pedido de que a Capitania dos Portos seja oficiada para poder aplicar sanções contra o comandante e o prático por não terem anunciado o acidente, posto que, para eles, ao término da manobra, nenhum tinha acontecido, tendo tomado conhecimento do mesmo somente quando da abertura do inquérito.
É assim que concluo, senhor presidente. Obrigado. Palavra aberta para a discussão. Não havendo comentários, palavra com o senhor desembargador relator Nelson Cavalcante para apresentar o seu voto. Obrigado, senhor presidente, senhores desembargadores. Quanto à natureza e extensão do acidente da navegação, colisão entre o navio ou entre cabos de reboque e uma boia de demarcação do canal, com danos mínimos no tope do sinal náutico e nenhum dano ao navio. Causa determinante, deslocamento lateral do navio quando da aproximação pelo par de boias do canal de acesso ao porto provocado por intensa rajada de vento. Julgar o acidente da navegação constante do artigo 14, alineada ali 2180-54, o decorrente de fortuna do mar, exculpando Zander José Ginaide, mandando arquivar os autos e como voto. Obrigado. Como votos dos demais embargadores? De acordo. Então, decidiu a primeira turma do Tribunal Marítimo por unanimidade. Os termos do voto, senhor desembargador relator Nelson Cavalcante. Publicação do voto no processo número 37.083 de 2024. Decidiu a primeira turma por unanimidade julgar improcedente a representação de autoria da Procuradoria Especial da Marinha, exculpando o representado e mandando arquivar os autos. Obrigado, senhora advogada, pela sua sustentação, videoconferência. É sempre importante a gente ter os advogados aqui na nossa tribuna, mesmo que virtualmente. Muito obrigado. Obrigada, boa tarde a todos. Processo número 35.038 de 2021. Desembargador relator Nelson Cavalcante. Para julgamento com representação de autoria da Procuradoria Especial da Marinha contra Roberto Alves Ribeiro, comandante rebocador Jean Filho 17. Advogado Dr. Renan Margalho Silva. Etevaldo Zideiro Bispo, comandante rebocador Bertolini 32, Revel. Advogado DPU do Rio de Janeiro. Haverá sustentação oral pelo primeiro representado. Palavra com o senhor desembargador relator Nelson Cavalcante para apresentar seu relatório. Obrigado, senhor presidente. 038. Certo. Vamos ele aqui para frente da tela para não ficar de lado. Pronto. Senhor desembargador presidente, senhores desembargadores, esses autos tratam do aborramento de 2 comboios, ocorrido no dia 11 de abril de 2020, por volta das 5 da manhã, no Rio Madeira, em Porto Velho, Rondônia, tendo por consequência danos materiais. O primeiro comboio era formado por embarcações inscritas na Capitania Fluvial da Amazônia Ocidental, sob a Chibatão Navegação e Comércio Limitada, que era formado pelo rebocador Jean Filho 17, com as balsas Jane Saron 12, nave 17. Esse primeiro comboio suspendeu do terminal de uso privado da JF Oliveira Navegação, com as balsas carregadas com carretas. O segundo comboio era formado por embarcações inscritas na Capitania Fluvial Santarém, sob a propriedade Portos Bertolina Limitada. Era formado pelo rebocador Bertolini, com as balsas Bertolini 387 e 361. Estou em leitura de números romanos. Pois bem, esse segundo comboio suspendeu do Porto do Levi, por volta das 5h10, estando suas balsas carregadas cada um. E um terceiro comboio, esse constituído pelo capitão José Alecrim 18, e a balsa VDA 20, estava abarrancado na Ira 1, é uma região, e esse último comboio teria sido atingido. Pois bem, a dinâmica é a seguinte: segundo consta dos autos, o primeiro comboio, então voltando, o primeiro comboio é aquele da JF. Primeiro comboio, guinar no meio do rio, com intuito de o mesmo, se deparou, deve ser o rio, né? Deparou com o segundo comboio, esse da Bertolini. Embarcações não se comunicaram para a passagem, fazendo com que o segundo comboio
mesmo dando máquinas a ré, descesse o rio, sendo jogada contra a balsa VDA 20, pertencente então ao terceiro comboio, atracada no flutuante. Não foram constatados acidentes pessoais, tampouco pelo estudo. O choque entre as embarcações causou perfuração de 10 centímetros na balsa VDA 20, além de avarias no flutuante de Porto Madeira 1, rompimento de cabo de amarração do tubo das grades da casaria dos Mungotes, provocando danos ao cabo de sustentação, ao suporte do tubo via, além de avaria na tampa da abertura 280. Não vou continuar. O texto foi. Durante o inquérito foram ouvidos 5 testemunhas. O Carlos Henrique Prestes Leme, gerente do terminal, declarou que tomou ciência do acidente por meio da supervisora de operações. Segundo lhe foi informado, e de acordo com as imagens das câmeras de segurança, a balsa VDA 20 estava atracada no flutuante 1, quando o segundo comboio a abarrou em cima, fazendo com que rompesse os cabos e popa da mesma. O comboio permaneceu com segmento até a virtude da correnteza do rio, girou, causando danos ao flutuante. E, após o aborramento, eles continuaram descendo o rio e depois seguiram viagem. De acordo com o depoente, havia espaço para manobrar, mas o mesmo não soube informar se foi estabelecida. Afirmou que acredita que o acidente se deu por negligência do comandante do comboio, por passar muito próximo do Ipiranga, colocando em risco as vidas das pessoas e atribuindo responsabilidade à empresa Bertolini Transportes. Reportou ainda que as operações de sua empresa foram paradas por 4 dias, causando transtornos e prejuízos financeiros. O senhor Etevaldo Zideiro Bispo, comandante do rebocador Bertolini, relatou que no momento da acompanhado do imediato, realizava chamada geral pelo canal 16, acionou o holofote e, como não recebeu resposta da chamada, nem avistou ninguém, iniciou o giro com segurança, com auxílio do rebocador TBL 38. 5 minutos após suspender, o imediato viu no radar uma imagem que poderia ser outra embarcação, efetuando chamada rádio sem resposta. Ao perceber que se tratava do primeiro comboio, acionou o holofote, parou máquinas e comandou máquinas a ré na tentativa de diminuir o segmento e passar pela popa do Jean Filho 17. Com a correnteza incidindo na aleta de boreste do comboio, mesmo com a propulsão a ré, para a margem direita, com a proa tendo, através da Bertolini 387, abarroado a balsa VDA 20. O comandante ou que havia espaço para manobrar caso tivessem respondido. O senhor José Bacadini Leite, imediato do Bertolini 2, declarou que no momento do acidente estava no passadiço com o comandante e que o mesmo realizou chamada geral para iniciar a viagem sem resposta. Afilaram o comboio para descer o rio e detectaram no radar o primeiro comboio, persistindo nas chamadas e acionando o holofote sem sucesso. Tentativa de passar pela popa do comboio, o comandante guinou para Boreste e, quando livrou a popa do comboio, quebrou a guinada. Nesse momento, a correnteza incidiu e, mesmo com máquinas a ré, foi impossível evitar tocar a margem, girando e abarrando a balsa do terceiro comboio. O ente relatou que não houve falhas na propulsão ou no governo da embarcação e que havia espaço suficiente para a evolução da embarcação, caso tivessem contestado a chamada. O senhor José Adalberto Alves Ribeiro, comandante do rebocador 17, declarou que estava conduzindo a embarcação no momento do acidente. Por volta das 5 horas, realizou 2 chamadas gerais no canal 16 e não obteve resposta. No canal 9, frequência usada por sua empresa. O marinheiro que estava na proa chamou pelo rádio, informando que vinha um comboio carregado em sua direção, ao que sinalizou com holofote, tendo o mestre realizado chamada pelo canal 16 através do rádio portátil sem resposta. Comandou máquinas para avante para que o comboio passasse pela sua popa, mas ao perceber que o mesmo vinha roda a roda, comandou máquinas a ré. À medida que o segundo comboio avançou para a popa, deu máquinas avante e o viu seguir em direção ao terminal de Ipiranga, aborroando
O depoente afirmou que não havia espaço para manobra, mas sim para uma navegação comum, ressaltando que eles fizeram chamada geral e chamada no canal 16 pelo rádio portátil, atribuindo a responsabilidade pelo acidente ao comandante do rebocador da empresa, Bertolini. Os peritos concluíram que a causa determinante do acidente foi a imperícia do comandante do rebocador Jean Filho 17 por descumprir 5, 7, 9 e 34 do RIPEAN, bem como por descumprir as normas da Capitania Fluvial ao não responder chamada geral via rádio. O carregado do inquérito concordou com esse entendimento, concluiu que o acidente da navegação se deu por imperícia e negligência do comandante do primeiro comboio, apontando como responsável José Adalberto Alves Ribeiro, que não foi notificado o resultado do inquérito por ter sido localizado. Os autos vieram ao Tribunal Marítimo do Caminho a Penha, que ofereceu representação em face dele, José Alberto Alves Ribeiro, com fulcro no artigo A. Ela pede, além da condenação dele, também que a Capitania Fluvial de Porto Velho seja oficiada para apurar algumas informações. Essa representação foi recebida em 17 de novembro de 2020. A tentativa de citação pelos Correios pessoal para obrigar do que ele fosse citado por edital, tendo sido apresentada contestação tempestiva por meio de advogado particular devidamente constituído, que apresentará sua defesa em plenário. Isso aqui. Quando foi aberta a instrução, a Procuradoria pediu para que fossem enviados o COMPAAS e o CHM, obtido respostas do COMPAAS afirmando que não foi identificado nenhum registro relacionado aos equipamentos dos rebocadores Bertolini 32 e do José Lecrim 18, do Jean Filho 17, em sistemas de monitoramento, com base às posições referentes aos períodos informados no processo, desse processo, né? E o CHM não estava sob influência de nenhum sistema meteorológico relevante. Com base, então, nessas respostas, a Procuradoria aditou a inicial, incluindo o passivo comandante do 2, senhor Etevaldo Zideiro Bispo. Essa nova petição de representação pública foi recebida na sessão de 25 de novembro de 2024. A tentativa de citação pessoal de Etevaldo Zideiro Bispo, ele também sendo citado por edital. Não contestou, foi declarado revel, e nessa questão ele foi procurador especial, que foi cumprido o munus pela DPU-RJ, que contestou por negativa geral. Foi aberta a instrução, novamente, então. O Etevaldo Zideiro, e tanto ele como a PEN também, e o senhor José Adalberto Alves Ribeiro, oficialmente ao COMPAAS para informar se armazenava backup JS, etc., tendo a resposta do COMPAAS sido no sentido que já estava tudo respondido anteriormente. Foi encerrada a instrução. Em alegação, a parte reportar suas peças. Esse é o relatório, senhor presidente e demais embargadores dessa turma. Obrigado. Palavra com a senhora representante da PEN, procuradora Daniela Schumacher. Senhor presidente, senhores desembargadores. Em sua exordial, a PEN representou em face de José Adalberto Alves Ribeiro, na qualidade de comandante do rebocador Jean Filho 17, bem como Etevaldo Zideiro Bispo, na qualidade de comandante do rebocador Bertolini 32, por quanto agiram com imperícia, imprudência e negligência. Assim sendo, reconhece-se que o senhor José Adalberto Alves Ribeiro, na qualidade de comandante, conduziu seu agir de forma imperita e imprudente, ao guarnecer equipamento de comunicações em frequência diversa da prevista, pois consta do seu depoimento que, após suspender para a navegação, determinou expressamente a mudança para o canal 9, só tendo avistado o comboio da Bertolini já muito próximo, o que impossibilitou a realização de manobra tempestiva e eficaz de modo a evitar abarroamento. Além disso, foi negligente ao não observar as normas e medidas de precaução para uma navegação segura, especialmente as previstas para evitar abarroamento nas águas interiores, estabelecidas nos itens 1105 e 1107 do capítulo 11 da norma 2 da DPC e as regras 5, 7, 9 e 34 do RIPEAN. Segundo o croquis juntado aos autos, no momento antes do abarroamento, o comboio comandado pelo ora representado cruzava o canal, interferindo na passagem do outro comboio, restando clara a falta de comunicação entre os comboios de modo a impedir o acidente,
que resultou no rasgo na proa do flutuante Porto Madeira 1. Merece ainda responder o senhor Etevaldo Zideiro Bispo, na qualidade de comandante do rebocador Bertolini, pois agiu com negligência, ao não cumprir de forma eficaz o guarnecimento do VHF, tampouco empregou vigilância necessária de modo a combinar tempestivamente a manobra entre os comboios, inobservando assim as regras 5 e 7 do RIPIO. Por estas razões, a Procuradoria ratifica o pedido de condenação dos representados, com fundamento no artigo 14, a linha A, e artigo 15, a linha E, da Lei 2.180, de 54. Palavra com o senhor, advogado Dr. Renan Margalho Silva, do representado, senhor José Adalberto Alves Ribeiro. Obrigado, presidente. Enviei em PowerPoint PDFs. Posso indicar o momento de passar, não tem problema nenhum. Só que eu não vou ter o controle aqui da apresentação. Tá, tudo bem, tudo bem. Passa. Claro, claro. Sargento, o senhor poderia só fechar aquela aba lateral ali, onde está escrito todas as ferramentas? Obrigado. Obrigado, presidente. Perfeito. Vou alcançar os 15 minutos, prometo ser breve. Muito obrigado, presidente, pela concessão da palavra. Aproveitando, cumprimento aqui o Tribunal Marítimo na pessoa do senhor presidente, o vice-almirante Ralph Dias. Cumprimento todos os desembargadores aqui desta Colônia da Corte, na pessoa do desembargador relator Nelson Cavalcante. Cumprimento também ao ex-adversa, a Procuradoria Especial da Marinha, na pessoa do vice-almirante Barro Coutinho, sempre presente aqui, e da nossa representante aqui da PEN, a doutora Daniele. Desculpa que eu coloquei errado o nome, doutora Gabriela, que foi que assinou a primeira representação. Estou aqui representando o piloto fluvial José Adalberto Alves Ribeiro. Ele é tripulante vinculado ao Grupo Chibatão, a JF de Oliveira Navegação. E pode passar, por favor. E eu queria explicar brevemente o que foi que ocorreu para contextualizar dentro da percepção da defesa. E queria mostrar também que os senhores desembargadores, excelentíssimos senhores desembargadores, visualizassem o croquis, que é utilizado como prova, porque em âmbito pericial isso não pode ser considerado uma prova válida, posto que não obedece absolutamente nenhum critério metodológico de escala, de programas específicos, de assinatura do responsável técnico que elaborou esse croquis. Então é desconhecido quem fez, sabe-se que foi a capitania responsável, mas algum agente, não se sabe se foi o perito responsável pelo inquérito ou outro agente. Então, basicamente, aquele rabisco que tem no meio de um triângulo com 3 retângulos é o comboio a qual estou representando, onde ele estava na outra margem e estava realizando uma manobra de giro aí no Rio Madeira. E esse outro comboio que aparece na margem, se chocando com uma embarcação que está atracada ali no cais flutuante, é a embarcação do Grupo Chibatão, tá? Então, esse fato ocorreu especificamente em abril, tá? Lá no Rio Madeira, no tupi da Ipiranga, que fica exatamente a outra margem do tupi do Grupo Chibatão, aproximadamente 5 da manhã, e ocorreu um abarroamento formado entre o comboio operado pelo Grupo Chibatão e o comboio operado pela Bertolini. Pode passar, por gentileza? Então, o primeiro ponto que a defesa se sustenta, que a tese de acusação se sustenta, é basicamente que o senhor Adalberto, sendo outro tripulante da outra embarcação, foi o culpado, foi o responsável diante da impossibilidade de uma comunicação eficaz, certo? Então, alega
a imperícia pelo descumprimento de algumas regras do RIPEAN e por suposta interferência na passagem do canal, e negligência, alegando uma omissão no dever de cuidado de sintonizar o rádio em frequência diversa da chamada de socorro, a chamada geral, que seria, ele sintonizou no canal 9, quando deveria estar sintonizado, de acordo com a PEN, no canal 16. Pode passar, por gentileza? O primeiro ponto que a defesa sustenta aqui é a tese de prescrição, posto que o fato ocorreu em 2020 e a notificação foi ocorrida também em abril de 2020, incluindo o primeiro marco de interrupção temporal, entendendo, sob a perspectiva da defesa, em que o processo prescreveu em abril de 2025, extinguindo-se, portanto, a culpabilidade e a pretensão punitiva do Estado. Mas, mesmo que não seja acolhida a prescrição, cada fato demonstrado diante seria suficiente para exculpar o representado que está sendo defendido por mim. Vou passar, por gentileza? Então, o primeiro ponto, que o comboio da Bertolini, a outra embarcação que albarroou com a embarcação que estava atracada, a balsa VDA, ela alega que ela fez 2 chamadas, a tripulação dela alega que o comandante fez 2 chamadas no canal geral, no canal 16, sem obter resposta. Ele estava exatamente a 4 quilômetros do local onde estava, ele desatracou a 4 quilômetros onde estava o comboio do Grupo Chibatão, que eu estou defendendo. Só que eu demarquei aqui alguns pontos específicos no DPP da embarcação, no Documento Provisório de Propriedade Marítima. O primeiro, pode passar, por favor? O primeiro ponto que eu gostaria de demonstrar para vocês é o período em que a embarcação foi inscrita, foi em 2016. Em 2020, ela ainda não tinha constituído o documento de provisão de propriedade marítima. Ainda estava com registro provisório, ainda estava com documento provisório de propriedade, sendo que o prazo é de 1 ano, e ele vinha se renovando ao longo de 4 anos. A data de vencimento foi no dia 28 de 5 de 2019, e ele teve uma prorrogação, de acordo com o protocolo da Capitania Fluvial, até dia 4 de abril de 2020, 7 dias antes do acidente. Esse foi o documento juntado. Esse documento estava vencido. E por que a importância de eu elencar isso na defesa desse documento estar vencido? Pode passar, por gentileza? Está aqui o número de inscrição. Foi feito em 2016, pode passar? O documento vencido, ele é condição para o despacho de sair. O DPP, ou o PRPM, ou o TIE, eles são condições para que a capitania local defira o despacho de saída. Se ele estava vencido, é uma impossibilidade jurídica que essa embarcação tivesse despachada. Tanto é que não tem nos autos o despacho de saída dessa embarcação. Ou seja, ela estava navegando de forma clandestina, de forma ilegal. E qual seria o interesse de uma embarcação que está navegando de forma ilegal fazer uma comunicação no canal geral com um raio de mais de 10 quilômetros e alertar, de repente, uma lancha da capitania que estivesse próxima, que ela, de forma irregular, está saindo do local? Pode passar, por gentileza? Ou seja, de um lado, a embarcação do Grupo Chibatão estava regular, com todos os certificados estatutários vigentes, estava com despacho de saída regular, comprovado nos autos, estava devidamente documentada com tripulação habilitada. Enquanto o comboio da Bertolini estava com DPP vencido, o comboio não estava autorizado pela autoridade marítima a desatracar daquele terminal portuário, e existe um indício de fraude documental também, onde o TIE de uma das embarcações, mais especificamente do empurrador,
ele indica um TPB diferente, subdimensionado em relação ao certificado de arqueação dessa embarcação, o que é mais uma inconsistência que deve ser bloqueada pela capitania local no momento de fazer o despacho. Pode prosseguir, por gentileza? Então, em síntese, a embarcação estava operando, a embarcação do grupo Bertolini estava operando um comboio que tinha muito mais de 20 ABs. Consequentemente, esse comboio, necessariamente, de acordo com a Norman 204, tinha que realizar um despacho de saída. Não feito despacho, se não realizou o despacho de saída por vício documental, por documento vencido, essa embarcação estava irregular. Pode prosseguir? E qual foi o lastro probatório desse processo? Bom, não tem absolutamente nenhuma testemunha ocular idônea. Não tem nenhuma testemunha que prestou compromisso de dizer a verdade. Por quê? Porque todos testemunhas são envolvidos no acidente. Então foram ouvidos 3 testemunhas, 3 tripulantes do comboio infrator, uma testemunha que não presenciou o fato, que foi o gerente da Ipiranga, que estava na casa dele no momento do acidente, que simplesmente ele disse: eu acho que foi negligência do comboio da Bertolini, mas eu não tenho certeza porque eu não estava lá. E um tripulante, mais especificamente o comandante, senhor José Adalberto, do comboio do Grupo Chibatão, que inclusive eu estou defendendo ele agora. O que aqui... Pode passar? Diante disso, existe uma inconsistência, existe basicamente uma ausência de provas, porque todos os tripulantes, quando são interrogados, eles devem, de acordo com o regimento, de acordo com o artigo 109 do Regimento Interno Processual do Tribunal Marítimo, serem ouvidos como informantes, ou seja, não prestam compromisso de dizer a verdade. Eles não têm, legalmente, absolutamente nenhum compromisso de dizer a verdade. E a perícia, o relatório final e o croquis foram baseados integralmente nos depoimentos dos informantes do comboio da Bertolini. Então, nós temos 4 informantes, aqui eu incluo o meu cliente também, que estava envolvido no acidente, ouvidos. O relatório baseou-se integralmente na oitiva da tripulação infratora no comboio da Bertolini, e o artigo 109 do Regimento Interno Processual do Tribunal Marítimo, ele veda exatamente considerar esses informantes como prova. E ainda teve a ocultação, não diria ocultação propriamente dita, mas o pedido tardio dos registros do AIS das embarcações, posto que foi pedido em 2024, e o Compaz, diante da provocação promovida pela defesa, ele informou que esses dados podem ficar armazenados de 90 dias a 5 anos. Então, a partir de 90 dias, os dados do AIS podem ser apagados. E foram pedidos 4 anos depois, o que não pode ser interpretado em desfavor da defesa. Pode passar? Então, desconstituindo a falácia acusatória, no sentido de que houve uma negligência por parte do senhor José Adalberto de não estar guarnecendo o rádio de comunicação no canal geral, enquanto no próprio depoimento ele disse que estava guarnecendo em um rádio móvel, e ele utilizou o rádio fixo do passadiço para efetuar um contato com o restante da tripulação, que é uma prática costumeira, é uma prática segura e é uma prática indicada, posto que não dá para combinar as fainas de desatracação com a tripulação no canal 16, porque senão você vai gerar um problema, um problema de comunicação real. Então, o canal 16 ficou sendo guarnecido no rádio móvel, que tem um alcance de até 12 quilômetros, e lembrando que o tube da Bertolini, ele estava localizado a 4 quilômetros, de pleno alcance no rádio móvel também. Realidade técnica. Não existe base legal, não existe absolutamente nenhuma previsão em nenhum lugar de todas as normãs em que o canal 16 deva estar sintonizado no rádio fixo e não no rádio móvel. Então,
Tudo aquilo que não é proibido é permitido no direito. Artigo 5º, inciso 2º da Constituição. Realidade técnica. Não existe base legal para acusação. A comunicação interna vital do comboio exigia o canal 9 do rádio fixo, enquanto o canal 16 permaneceu em constante vigilância no rádio móvel da cabine. A Norma 12 e o RIPEAN foram integralmente cumpridos, tanto que antes de desatracar, a tripulação, o comandante, o representado aqui do comboio do Grupo Chibatão, fez 2 chamadas no canal geral, isso está na oitiva deles. Ele jogou o holofote e, mesmo assim, não teve nenhuma resposta. E essa resposta, ela decorre exatamente da intenção do comboio da Bertolini se ocultar da fiscalização, posto que ele estava navegando de forma irregular. Pode passar, por gentileza? Então, basicamente, o rádio fixo estava sintonizado no canal 9, porém, o rádio móvel, que é exigido pela Norman, estava guarnecendo o canal 16, e não foi recebida em absolutamente nenhum momento a chamada do comboio da Bertolini. Pode passar? Então, existe uma cadeia de imprudência aqui da Bertolini. A primeira coisa, a alta velocidade justificada. Esse comboio ele estava navegando a favor da corrente, a uma velocidade aproximada de 6 nós. Essa é a velocidade máxima para comboio em um horário que é um horário de visibilidade restrita, 5 horas da manhã, escuro, em um local de navegação restrita, tá? Que cruzam muitas embarcações, que é no Rio Madeira, e ele visualizou com antecedência a embarcação do grupo Chibatão pelo radar e, mesmo assim, não procedeu à redução de velocidade. Então, ele faltou com o dever de cuidado dele de zelar pela comunicação, mas também pela prevenção de eventuais acidentes que pudessem ocorrer, permanecendo com a velocidade máxima desse comboio. Omissão de radar. A tripulação admitiu ter visualizado o empurrador do Jean Filho, operado pelo grupo Chibatão, no radar previamente, mas ignorou e não efetuou nenhum contato. E o silêncio do rádio, porque o meu cliente, o senhor José Adalberto, efetuou 2 chamadas gerais no rádio e não foi respondido, exatamente por essa intenção de ocultação dessa embarcação do grupo Bertolini que navegava no momento de forma irregular. Pode passar? Então, as conclusões que nós chegamos. A ação punitiva encontra-se fulminada pela prescrição quinquenal e, mesmo que seja entendimento diverso desse tribunal, o comboio operado pela Bertolini navegava de forma clandestina, com DPP vencido e sem despacho. A dinâmica do acidente prova a imprudência exclusiva da embarcação da Bertolini, com alta velocidade, falta de aviso, evasão do local, que após o acidente ela se retirou do local, falta de resposta e falta de comunicação também. O comandante José Adalberto cumpriu absolutamente todas as normas de navegação de comunicação segura. Por todo exposto, esta defesa requer a exculpação do senhor José Adalberto, com consequente arquivamento do processo em relação a ele. Agradeço novamente a oportunidade de realizar a sustentação oral aqui perante esta colenda corte. Muito obrigado, senhor advogado. Palavra com o senhor desembargador relator, Nelson Cavalcante, para apresentar suas conclusões. Obrigado, senhor presidente, senhores desembargadores da corte. Hoje a gente foi brindado com 2 sustentações muito brilhantes dos advogados. Eu fico feliz é uma pena não estar aí para receber o doutor Renan, que veio lá do Belém para a sustentação, e agradeço, então, o prestígio que o senhor nos dá a comparecer pessoalmente no Tribunal Marítimo para fazer a sustentação, doutor Renan. Bem, senhores desembargadores, esse acidente pode ser descrito resumidamente como o abalroamento do comboio da Bertolini contra embarcações atracadas no flutuante, quando manobrava para girar o comboio e apontá-lo em direção a Manaus. A obra aparentemente poderia ter sido bem sucedida se não fosse atrapalhada pelo comboio da Chibatão, que descia o Rio Madeira na mesma direção. A manobra feita para evitar o choque entre os comboios colocou o da Bertolini em rota de colisão com a margem, onde encontrou as embarcações atracadas ali. Esse é o resumo de tudo, né? Bom, a Procuradoria acusou, então, o comandante do comboio da Chibatão, formado pelo rebocador Jean Filho 17 Balsas, senhor José Adalberto Alves Ribeiro, de ter provocado o acidente ao manter seu rádio de comunicação fora da frequência de chamada de socorro, canal 16,
e também de haver descumprido diversas regras do RPA. Depois de colher provas na fase de instrução, a Procuradoria emendou a inicial e incluiu no polo passivo também o comandante do comboio da Bertolini, formado pelo revocador Bertolini 32 e Balsas, o senhor Etevaldo Zideiro Bispo, acusando-o de não ter guarnecido corretamente o VHF e por não manter vigilância necessária para a manobra, provocando o acidente. O representado negou todos os argumentos que deram base à acusação e apontou o acidente exclusivamente ao segundo representado, que, por sua vez, defendeu-se por negativa geral através de curador especial. Devem ser acatados os argumentos da defesa do primeiro representado para condenar apenas o segundo representado como responsável pelo acidente. Conforme se comprovou nos autos, o comboio da Chibatão estava visível no radar do rebocador Bertolini 32, muito antes do acidente. Cabia a quem efetuava a manobra de girar o comboio no Rio, o Etevaldo Zideiro Bispo, o dever de se assegurar que poderia fazê-lo em segurança. Os representados afirmaram que tentaram se comunicar sem sucesso. Então, estando visível no radar o comboio que já descia o Rio, o senhor Etevaldo contou apenas com a sorte para fazer sua manobra quando não conseguiu se comunicar via rádio com aquele que vinha em sua direção, ficando sem condições de evitar o choque contra as embarcações que estavam na margem quando a correnteza o pegou pelo través de Boreste. Foi imprudente ao dar seguimento à manobra planejada quando o cenário se alterou. Deve assim, e o abarramento, portanto, entre o comboio formado pelo rebocador Bertolini 32 e as balsas Bertolini 387 e Bertolini 291, é isso aí. Contra o rebogador Capitão José Alecrim 18 e a balsa VDA 20, teve por causa determinante o erro de manobra do condutor do comboio abarroador e não teve nenhuma relação com ações ou omissões do condutor do comboio que passava pelo local do acidente. Deve assim ser julgada procedente a representação proposta pela PEN, face do senhor Etevaldo Zideiro Bispo, e improcedente a representação proposta em face do senhor José Adalberto Alves Ribeiro. Acho que foi claro que esse segundo comboio simplesmente passava por ali, quando o outro comboio, numa manobra desastrada, acabou atravessando o rio, batendo em algumas embarcações que estavam paradas, inclusive bateu na margem do rio. É assim que conclui, senhor presidente, senhores desembargadores. Obrigado. Palavra aberta para a discussão. Eu pedi um pouquinho um esclarecimento do desembargador Nelson, que eu fiquei um pouco confuso. Tem dois comboios, tem um que estava fazendo a manobra e tem outro que estava descendo o rio, e no momento que ocorreu o abarroamento. Vossa Excelência está responsabilizando o condutor que estava fazendo a manobra ou o condutor que estava descendo o rio por ocasião do abarroamento? Ótimo, é bom perguntar, porque eu também, para concluir esses processos com essas balsas, com esses números cumpridos, a gente fica confuso. Mas o comboio que vinha passando, ele passou e foi embora e não está sendo culpado. Doutor Renan, e agora? O comboio que vinha fazendo a manobra para poder tomar o mesmo rumo, ele Excelência, acabou atrasando. Só ao contrário. O comboio que eu defendo é o que estava realizando a manobra e foi avistado pelo outro comboio que estava descendo o rio pelo radar de forma prévia. Só para deixar claro, tá? Eu estou defendendo o comboio do Grupo Chibatão, que estava realizando no momento, e foi avistado o comboio da Bertolini de forma antecedente, por meio do radar, e mesmo assim estava descendo o rio, não efetuou, não reduziu a velocidade de prevenção dos acidentes. Só para esclarecer a situação. Esse esclarecimento que o doutor Renan me trouxe, eu acho que muda completamente o cenário que estava na minha cabeça. Eu acho que o processo deve voltar, então, para a minha relatoria. Vista do processo. Ele ficou confuso agora. Eu estava pensando no oposto, que quem vinha passando era o comboio da Chibatão e o outro vinha girando e bateu. Então, quer dizer, quem vinha passando é que bateu na margem porque ele desviou de quem vinha girando. Foi isso? Exatamente, Excelência. Antes de efetuar o giro, foi feita chamada geral, porém, a embarcação que vinha passando
não tinha o despacho e não respondeu essa chamada geral e não reduziu a velocidade, mesmo que na oitiva, no interrogatório dos envolvidos, ele tenha afirmado que tenha avistado essa embarcação e que tinha espaço para passar desde que tivesse feito uma comunicação efetiva. Então, a embarcação que eu defendo foi a que fez o giro e fez a chamada, tá bom? Que só foi ouvido um tripulante dela, enquanto na outra embarcação, que foi ouvida após mais de um mês depois do acidente, ela estava descendo o rio e foram ouvidos 3 tripulantes que apresentaram versões idênticas, porém de forma muito combinada. Inclusive o chefe de máquinas que estava guarnecendo a praça de máquinas deu detalhes sobre a questão de manobra, enfim, só se tiver uma praça de máquina com visão panorâmica, que eu acho um pouco difícil, né? Mas enfim, só para esclarecer essa situação. Nesse caso, eu acho que eu estou incapacitado de julgar imediatamente esse processo. Eu acho que vou pedir para retirá-lo de pauta. É uma pena, é o meu último processo de 2021, queria julgá-lo logo, mas eu vou ter que retirá-lo de pauta porque eu estou levando ele para um rumo diferente do que acabou de me ser esclarecido. A dúvida do desembargador Júlio é minha também agora. Então eu tenho que refazer a dinâmica desse processo, porque eu estava entendendo de forma diferente essa dinâmica, não estava bem clara, assim, todo o conjunto de elementos no processo. Então, senhor presidente, eu peço para retirar esse processo de pauta, por favor. Desembargador Júlio queria falar alguma coisa e... Eu ia pedir vista do processo exatamente para avaliar com maior propriedade, Okay. mas o desembargador Nelson pediu Deu um retirar passo... de pauta, é mais apropriado ele fazer a análise perfeita. Deu um passo anterior, né? De acordo. Retirar de pauta o processo 35038. Agradeço Obrigado, a presença presidente. do senhor advogado aí que trouxe a discussão aqui ao nosso plenário. Muito obrigado. O desembargador Ladeira está pedindo uma interrupção momentânea, então regressaremos 15h20.
Condição da pauta. Continuação da pauta. Processo número 37.237 de 2023. Desembargador relator Nelson Cavalcante. Para julgamento com representação de autoria da Procuradoria Especial da Marinha contra Manuel Messias Correia Lima, condutor do comboio. Advogado Dr. Paulo Vitor Brandão Souza. Palavra com o senhor desembargador relator Nelson Cavalcante para apresentar seu relatório. Muito obrigado, senhor presidente, senhores desembargadores dessa turma. Esses autos tratam do abarroamento de um comboio contra uma lancha, ocorrido em 21 de outubro de 2022, por volta das 7 da manhã, no Rio São Francisco, em Porto da Folha, no Sergipe, tendo por consequência avarias no sistema de governo, superestrutura, balaustrada de popa e escotilha de acesso à popa pela praça de máquinas da referida lancha. Era constituído por embarcações de propriedade da empresa fluvial São Francisco. Era um rebocador Sergipe, tem 12 metros de comprimento e 25 AB, e a balsa São Francisco, sem propulsão, com 32 metros e 119 AB. A outra embarcação envolvida, a lancha, é a Belíssima, com 14 metros de comprimento, 7,5 AB. A balsa, quer dizer, o comboio era do transporte de carros e pessoas e a lancha era para transporte de passageiros. Essa lancha pertence ao senhor Fernando Antônio Maia Barreto. Elas eram todas inscritas na Agência Fluvial de Penedo. Segundo consta dos autos, a lancha se encontrava abarrancada na margem direita do rio, onde rotineiramente aguarda os passageiros que desejam realizar a travessia do povoado de Niterói para o município de Pão de Açúcar, no Alagoas. Quando o comboio, comandado pelo mestre Manuel Messias Correia Lima, ao se aproximar para a atracação, abarrou a mesma pela popa com sua bochecha de bombordo. Durante o inquérito foram ouvidas 6 testemunhas. O mestre Manuel relatou que no momento do acidente estava na cabine de comando do rebocador. O rio estava calmo e o tempo bom, a balsa estava carregada com veículos dificultando a visão durante a manobra, ressaltando que havia pouco espaço para atracação devido à balsa Estrela Nova estar atracada por boreste e a lancha Belíssima se encontrar abarrancada de forma irregular por bombordo. O depoente informou que o comandante da lancha era o senhor Jano, que tentou conversar com o proprietário da mesma para prestar apoio necessário, ao que foi negado pelo senhor Jano, que avistou a Belíssima logo que saiu da atracadora de Pão de Açúcar, observando que estava abarrancada de forma irregular por bombordo com a popa voltada para Boreste, na atracadora do povoado de Niterói. Que ao se aproximar tentou chamar a atenção do condutor da lancha, o qual não tomou nenhuma providência, embora o tenha visto e ouvido. O senhor Manuel declarou que por ocasião de aproximação para a atracação do comboio, a Estrela Nova iniciava a sua saída. Tendo, no entanto, retornado ao trocador, ouviu sinais que só tomou ciência do acidente quando os veículos desembarcaram da balsa São Francisco, que para evitá-lo ficaria sob máquinas aguardando a manobra de outra embarcação. Atribuiu responsabilidade pelo abarroamento ao senhor Jano, que é dessa lancha Belíssima, proprietário, e que, segundo o depoente, não abarrancou corretamente. Um dos tripulantes dessa balsa, chamado Manuel Sandes Lima, disse que se encontrava no convés no momento do acidente, ouviu e viu o comandante buzinando e gesticulando, observando que já estava em cima da lancha Belíssima, que estava abarrancada. Afirmou que, para evitar o acidente, a lancha deveria estar em outra posição, com a popa virada para bombordo e não para boreste, como estava inclinada. Não soube apontar responsáveis. O mestre Jano Vieira Barreto, que é o comandante da lancha Belíssima, disse que estava içando a bandeira nacional a bordo quando olhou para o rio e viu o comboio navegando de forma errada, tendo tentado sinalizar, mas o comboio continuou se aproximando sem emitir nenhum sinal sonoro. O depoente afirmou que o comandante do rebocador tentou desviar sem sucesso, mas que se estivesse mais atento colocaria as embarcações no ponto certo de atracação, evitando assim um acidente. Foi apostado os autos, o boletim de ocorrência expedido pela Delegacia Municipal de Porto da Folha. Os peritos encarregados do inquérito concluíram que a causa do acidente fora a imprudência e negligência do comandante do comboio, por não ter observado regras do RPA. O encarregado responsabilizou, então, Manuel Messias Correia Lima, em razão do mesmo ter decidido continuar a manobra, embora tenha avistado a lancha abarrancada, bem como pela falta de atenção na condução de sua navegação,
na condução e na navegação do comboio, segundo o encarregado do inquérito. O indiciado foi notificado, apresentou defesa prévia, na qual alegou haver indícios suficientes para responsabilizar o senhor Jano, que não observou com mais diligência a proximidade das demais embarcações, tampouco o distanciamento do porto das balsas em relação às lanchas, pedindo o arquivamento do inquérito. Salientou que não houve observância do contraditório da ampla defesa por ocasião da instauração do processo administrativo, ressaltando que a prova juntada era inconsistente e a responsabilidade direta pelo acidente lhe foi imputada por demais genérica. Esses autos vieram ao Tribunal Marítimo que encaminhou a pé, que pediu diligências no sentido de se apurar se o local onde a Belíssima estava barrancada oferecia risco à navegação, se a embarcação estava atracada de forma correta no momento do que antecedeu o acidente e se havia espaço para manobra de atracação da balsa, uma vez que havia uma outra balsa atracada por boreste e a lancha por bombordo, supostamente em posição irregular. Em cumprimento a essas diligências, foi elaborado um novo relatório, onde consta que o local do acidente da navegação não dispõe de um porto organizado, tratando-se de um barranco sem nenhuma infraestrutura. No município em tela, não existe ordenamento da orla fluvial que especifique ou determine os locais adequados para atracação, de forma que as embarcações de menor porte abarrancam nos mesmos locais que as balsas fazem as suas travessias. Assim, a Procuradoria representou, então, Manuel Messias Correia Lima, comandante do comboio formado pelo Sergipe e Balsa São Francisco, com fogo no artigo 14, linha A. Essa representação foi recebida na sessão de 24 de março de 2025. Ele foi pessoalmente citado, apresentou contestação através de advogado devidamente constituído. Sua defesa se baseia na imputação de culpa ao comandante da lancha abarroada, que, ao ser ver, estaria atracado em posição irregular, com sua polpa voltada para boreste. Afirma que teria reduzido a velocidade, medido sinais sonoros, gesticulado com as mãos, para que a lancha fosse deslocada, mas não obteve sucesso, demonstrando que estava atento à navegação. Disse que o inquérito o incriminou sem levar em consideração que a lancha estava barrancada em posição irregular. Afirma, assim, que os acidentes teria resultado de culpa de terceiro. Destacou que a capitania, no relatório complementar do inquérito, afirmou que o local não é um porto organizado e não há nenhum ordenamento para o local, sendo frequente a concorrência entre lanchas e balsas que geram insegurança na navegação. Pede que se julgue o acidente com razoabilidade ante a situação de precariedade do local e dos envolvidos e, caso condenado, que se avalie ao menos a culpa concorrente do comandante da lancha. Pede para ser desculpado e gratuidade de justiça. Aberta a instrução, a PEI não produziu provas e o representado ouviu uma testemunha, o senhor Matheus Gomes Lima, que afirmou que estava em outra balsa aguardando para atracar e via o senhor Jano a bordo de sua lancha, junto com um menino que não era habilitado, cobrando as passagens de seus passageiros. Afirmou que a lancha não estava atracada corretamente, afirmou que o representado buzinou para que a lancha fosse ajeitada, sem sucesso, e mesmo dando máquinas atrás, não conseguiu evitar o acidente. Disse também que as lanchas atracam em outro local, mas o comandante da Belíssima sempre atraca no local das balsas, e ainda se envolve em conflitos habitualmente. Em alegações finais, as partes reportaram suas peças. Esse é o relatório do presidente, senhores desembargadores. Obrigado. Palavra com a senhora representante. Palavra com a senhora representante da PEN, procuradora Daniela Schumacher. Senhor presidente, senhores desembargadores, este órgão acusador responsabilizou o senhor Manuel Messias Correia Lima na qualidade de condutor do comboio formado pelo rebocador Sergipe e a balsa São Francisco. Hoje estou comprovado que houve imprudência por parte do representado. Estou demonstrado nos autos que o espaço para barrancar era de aproximadamente 70 metros e as embarcações Lancha Belíssima e Balsa São Francisco possuíam uma largura de boca de 2,09 metros e 10 metros, respectivamente. Por conseguinte, mesmo que o espaço não fosse suficiente para a manobra de atracação e ainda assim houvesse mais embarcações no local, o acidente poderia ter sido evitado se o condutor da balsa São Francisco aguardasse que as outras embarcações manobrassem e abrissem espaço, para que ele pudesse assim atracar com segurança. Nesse sentido, verifica-se que o senhor Manuel Messias, na qualidade de condutor do comboio, agiu com imperícia, ao não avaliar a possibilidade de risco de abarroamento, considerando a presença de outras embarcações nas proximidades e o fato da balsa estar ainda carregada de carros, o que comprometia a visão avante do comboio, demandando assim maior cautela do comandante.
No depoimento do senhor Manuel, ele mesmo reconhece que o fato da embarcação estar carregada de veículos dificultou sua visão para a manobra de atracação. Veja que a distância percorrida era de apenas 600 metros e o condutor que opera na mencionada travessia conta com uma visão ampla do lado oposto à margem quando suspende, de modo que havia meios apropriados para se evitar a aproximação excessiva que resultou no abarroamento. Infringiu, assim, a regra 7 e 8 do RIPIAN, combinado com o item 11.1, a linha B, da norma 202 da DPC. Portanto, a Procuradoria ratifica o pedido de condenação do senhor Manuel Messias com base no artigo 14, a linha A, da Lei 2.180, de 54. Obrigado. Palavra com o senhor desembargador relator Nelson Cavalcante para apresentar suas conclusões. Obrigado, senhor presidente. Senhores desembargadores, a Procuradoria acusou o representado de imperito por não avaliar o risco de abarroamento, considerando a presença de outras embarcações no Atracal Douro e o fato de a balsa estar carregada de carros, o que comprometia sua visão. Destacou, ademais, que a distância percorrida entre um atracador e o outro era de apenas 600 metros, de modo que quem opera naquela travessia tem ampla visão da margem oposta quando suspende. Em sua defesa, o representado não negou tais fatos, ao contrário, os reafirmou, ao dizer que, ao chegar no atracadouro, havia uma lancha ali que buzinou e gesticulou para que essa se ajeitasse e abrisse espaço para sua atracação. Tentou imputar a culpa pelo acidente ao comandante da lancha que estava atracada. Os argumentos da defesa não podem prosperar. Não obstante, exista uma espécie de acordo tácito entre lanchas e balsas segregando os espaços de atracação, a prova obtida pela capitania indica não haver um ordenamento formal que pudesse induzir a uma culpa concorrente entre o representado e aquele que, atracado em local impróprio, teria aumentado o risco de acidente. Caso em tela, havia uma lancha no lugar onde o representado pretendia atracar. Ele a avistou com antecedência, sinalizou com apito de bordo e com os braços para que essa saísse dali, mas mesmo assim a abarroou. Não se pode sequer falar em culpa concorrente, pois que a embarcação abarroada estava parada. Desse modo, deve a representação ser julgada procedente para condenar o representado pelo abarroamento, é como concluo. Obrigado. Palavra aberta para a discussão. Não havendo comentários, palavra com o senhor desembargador relator Nelson Cavalcante para apresentar o seu voto. Obrigado, senhor presidente. Senhores desembargadores, quanto à natureza e extensão do acidente na navegação, abarroamento entre um comboio formado por empurrador e uma balsa e uma lancha de passageiros com danos materiais. Causa determinante, erro na manobra de atracação do comboio, que não parou a tempo de evitar o abarroamento com uma lancha que estava abarrancada. Decisão, julgar o acidente da navegação constante do artigo 14A, como decorrente da imperícia do mestre Manuel Messias Correia Lima, condenando as penas cumuladas de repreensão e multa no valor de 150 UFIR. Os artigos 121, 1 e 7, 124, 1 e 9, todos da Lei 2.180/54. Custas processuais dispensado em deferimento ao pedido de gratuidade de justiça feito por sua defesa. É como voto, senhor presidente. Obrigado. Com votos dos demais embargadores? De acordo. Então, decidiu a primeira turma do Tribunal Marítimo por unanimidade. Nos termos do voto, senhor desembargador relator Nelson Cavalcante. Publicação do voto no processo número 37.237 de 2023. Decidiu a primeira turma por unanimidade julgar procedente a representação de autoria da Procuradoria Especial da Marinha, condenando o representado a pena de repreensão cumulativamente com multa de 150 UFIR. Custas processuais dispensadas em razão do deferimento do pedido de gratuidade de justiça. Processo número 38.313 de 2024. Desembargador relator Nelson Cavalcante. Para julgamento com representação de autoria da Procuradoria Especial da Marinha contra Cristiano Pereira Alves, condutor, advogado, DPU-RJ. Palavra com o senhor desembargador relator Nelson Cavalcante para apresentar seu relatório. Obrigado, senhor presidente, senhores desembargadores dessa turma. Esses autos tratam do naufrágio de um bote de pesca ocorrido em 5 de agosto de 2023, por volta das 16 horas, próximo à Ilha do Engenho, na Baía da Guanabara, município do Rio de Janeiro, tendo como consequência a perda total da embarcação, de petrechos de pescas e pertences pessoais. A embarcação envolvida não era inscrita nem possuía nome, tinha casco de fibra, propulsão a remo, pertencente ao senhor Cristiano Pereira Alves. Consta dos autos que o bote suspendeu cerca das 12 horas da Renave,
conduzido pelo proprietário, acompanhado de 2 tripulantes, para a realização de pescaria e lazer nas proximidades. Decorridas 4 horas, as condições climáticas pioraram e os ocupantes foram surpreendidos por mudança repentina do tempo. Por ocasião do regresso, aproximadamente a 600 metros do local onde estavam pescando, 2 ondas maiores fizeram com que embarcasse água, culminando no naufrágio da embarcação. 2 náufragos foram resgatados pelo Corpo de Bombeiros e o terceiro por uma traineira. Durante o inquérito foi ouvido apenas o senhor Cristiano, que é o proprietário desse bote, que relatou que o havia adquirido no mês anterior, que foi a primeira viagem e primeira vez navegando naquela área, que não verificou a previsão do tempo antes de sair, atribuindo o acidente ao mau tempo. Foram juntados aos autos a certidão de ocorrência expedida pelo comando do 1º Agrupamento Marítimo do Corpo de Bombeiros. Segundo o boletim de informações meteorológicas emitido pelo CHM, as condições meteorológicas no momento do acidente eram de tempo limpo, pouco nublado, vento sudeste a sul, 2 a 7 nós, ondas de sudeste a leste de 1,4 a 2,2 de metros e visibilidade moderada passando para boa. Um aviso de mau tempo foi emitido 3 dias antes do acidente. Ressaca entre Rio e Campos, a partir de 5 de agosto, com ondas de sudeste a sul de 2,5 metros, válidas até o dia seguinte. Consoante o laudo de exame pericial, a embarcação era conduzida por pessoa não habilitada, dotada de colete salva-vidas, entretanto, não houve tempo hábil para que os ocupantes os vestissem. Peritos encarregados do inquérito concluíram que a causa do acidente e do fato da navegação foi a imperícia do condutor do bote, que se fez ao mar sem observar as condições adversas e as medidas de precaução e segurança a bordo sem propulsão mecânica. Ele foi notificado do resultado do inquérito e não apresentou defesa prévia. Esses autos vieram ao Tribunal Marítimo de caminhão a PEN, que acusou então Cristiano Pereira Alves, na qualidade de proprietário desse bote, com fundo da 14 a linha A e 15 a linha E. A representação foi recebida em 23 de junho de 2025. Ele foi citado pessoalmente e se fez representar pela DPU, que contestou afirmando que o representado não deu causa ao acidente, que teve estado de força maior ante a mudança climática repentina. Afirmou que desconhecia previamente o boletim de informações ambientais da Marinha e por isso saiu com a embarcação. Do contrário, jamais colocaria sua vida e demais ocupantes a risco. Afirmou que não se poderia presumir seu conhecimento prévio de meteorológicas, posto que se trata de navegação de recreio e não profissional. Assim, pede para que se reconheça que o embarcamento se deu por virtude de enfrentamento de ondas de grande porte durante o retorno para o porto, sendo essa a causa determinante. Para ser desculpado e gratuidade de justiça. Peça instrução nenhuma prova foi produzida em alegações finais, as partes reportaram-se às suas peças e seu relatório, senhor presidente. Obrigado. A palavra com a senhora representante da PEN, procuradora Daniela Schumacher. Senhor presidente, senhores desembargadores, a PEN representou em face do senhor Cristiano Pereira Alves na condição de condutor da embarcação não escrita, pois agiu com imprudência e negligência. De acordo com a perícia, a embarcação possui 3 coletes salva-vidas, assim como navegava em área destinada para navegação, sendo a área interior 1. A embarcação sob exame, com propulsão a remo, suspendeu para fazer uma atividade de pesca lazer quando o condutor foi surpreendido pela mudança do tempo, sendo atingido por uma onda e vindo a emborcar. Os ocupantes foram lançados na água e, após o emborcamento, a embarcação naufragou no local, desaparecendo. Desse modo, promove-se pela responsabilização do senhor Cristiano Pereira, condutor e proprietário da embarcação, pois agiu com imprudência na sua função por não considerar o aviso de mau tempo divulgado se lançando ao mar em condições climáticas adversas, revelando inexcusável descaso para com a segurança da navegação e a salvaguarda da vida humana no mar. Impede registrar que no Boletim de Informações Ambientais, número 445 de 2023, do Centro de Hidrografia da Marinha, havia um aviso de mau tempo emitido 3 dias antes do acidente, que não foi considerado pelo representado, expondo a risco a embarcação, as vidas e fazendas de bordo que se materializou no acidente de navegação. Por todo exposto, a Procuradoria ratifica o pedido de condenação do representado com fundamento no artigo 14, a linha A, naufrágio, e artigo 15, a linha E, da Lei 2180 de 54. Obrigado. Palavra com o senhor desembargador relator Nelson Cavalcante para apresentar suas conclusões. Obrigado, senhor presidente. Senhores desembargadores, a Procuradoria acusa o representado de imprudente ao não considerar o aviso de mau tempo divulgado pela Marinha, em boletim emitido às 13 horas de 2 de agosto de 2023, 3 dias antes do acidente, lançando-se ao mar. Ele se defendeu, afirmando que o acidente se deu por fortuna do mar, uma vez que ao se lançar ao mar as condições favoráveis a ele, como amador, não tinha, e como amador,
não tinha como saber da existência do aviso. Tem apenas parcial razão que a representação deve ser julgada procedente, mas sua pena não deve ser necessariamente severa. O representado foi imprudente ao se lançar ao mar para uma pescaria sem ser habilitado. Se fosse habilitado, teria tido a chance de aprender que a Marinha tem regulares boletins meteorológicos e, sempre que necessário, avisos de mau tempo e avisos ao navegante, alertando a todos que queiram se aventurar no mar acerca de perigos para a navegação e para que deles se acautelem. Tomou conhecimento da existência desses boletins da pior forma possível. O Sr. Cristiano Pereira Alves teve a chance de aprender com seu erro e provavelmente não mais se lançará para uma aventura sem antes consultar os boletins da Marinha, assegurando-se assim ser segura a navegação. Outros não tiveram a mesma sorte. O acidente foi de fato provocado por força maior, ou seja, usando o jargão náutico, pela fortuna do mar. Mas ao se lançar no mar com uma embarcação miúda, sem se acautelar do mau tempo anunciado em boletim, colocou a própria vida e a vida de todos que estavam a bordo em risco, caracterizando o fato da navegação constando do artigo 15, a linha E da Lei 280/54. Deve, assim, ser a representação julgada procedente para responsabilizar o representado pelo fato da navegação e considerar o acidente decorrente de fortuna do mar, como concluo. Obrigado. Prova aberta para discussão. Não havendo comentários, palavra com o senhor desembargador relator Nelson Cavalcante para apresentar seu voto. Obrigado, senhor presidente, senhores desembargadores. Quanto à natureza e extensão do acidente do fato da navegação, naufrágio de bote conduzido por pessoas sem habilitação durante a passagem de mau tempo, com perda de pertences dos ocupantes e exposição de suas vidas a risco. Terminante naufrágio causado por fortuna do mar e exposição a risco causada pela decisão do representado de se lançar ao mar em uma embarcação miúda, apesar do aviso de mau tempo da Marinha. Decisão: julgar o acidente na navegação constante do artigo A como decorrente de fortuna do mar e julgar o fato na navegação constante do artigo 15, linha E, como decorrente da imprudência do senhor Cristiano Pereira Alves, condenando apenas de repreensão e multa no valor de 100 UFIR. Inciso 1 e 7, 124, 2 e 9, todos da Lei 180/54, custos processuais dispensados e deferimento ao pedido de gratuidade de justiça. Obrigado. Com votos dos demais embargadores. De acordo. Então, decidiu a primeira turma do Tribunal Marítimo por unanimidade nos termos do voto do senhor desembargador relator Nelson Cavalcante. Publicação do voto no processo número 38.313 de 2024. Decidiu a primeira turma por unanimidade julgar procedente a representação de autoria da Procuradoria Especial da Marinha, condenando o representado a pena de repreensão cumulativamente com multa de 100 UFIR, custas processuais dispensadas em razão do deferimento do pedido de gratuidade de justiça. As emendas dos acórdãos dos processos julgados nesta sessão, posteriormente serão publicados no EDTM para efetiva contagem de prazos para recursos. Muito obrigado, senhor secretário, pela condução da pauta. Bom, não sei se sabe, eu não sei se avisei, mas eu alterei as pautas todas. As programações de sessão. O desembargador Nelson, ele está acelerando com os processos dele, natural, ele quer passar a... Está presente aqui o juiz suplente, tá? Marcelo, tá? Tá bom, Nelson? Exatamente. E ele deu uma acelerada aí e realmente a quantidade de julgamentos da primeira turma que nós temos para pautar é muito maior do que a segunda turma. Então tem dia que só vai dar Nelson, que nem hoje. Então semana que vem, não sei, aí eu estou aqui com as pautas para assinar, a minha intenção é fazer as duas pautas da primeira turma. Na quarta, dia 23 e 24. Terça e quarta, tá bom? Pode? Perfeitamente, para mim está ótimo, estou preparado. Isso, mantém 9 horas. Na quarta, normal, ok? Tudo perfeito? Perfeito. Então, assinando as pautas. E confirmando a sessão de posse do desembargador Sérgio de Moura, dia 29, às 10 horas, tá ok? Como bem visto aí pelo desembargador Nelson, que é possível que haja um jogo do Brasil, né?
Então a gente vai antecipar isso aí, vai ter aquela, vai ser aquela, né, seria posse de desembargador, né, que eu nunca fiz. Não, eu fiz as sessões de suplente, mas nomeado mesmo eu nunca tinha. A marca mostra para todo mundo, tem os convidados, né? E eu vou colaborar, eu também vou, ele está convidando os parentes dele, também acho importante a gente convidar os advogados que aqui patrocinam, né? E vamos lá, patronam, sei lá, patrocinam, né? Ok. Alguma coisa a mais? Só lembrando, o senhor participou da sua posse. Então, não, mas aí não tem cara, ninguém lembra do dia do casamento direito, da festa, né? Mas eu nunca presidi, pronto. Eu nunca presidi e vai ser bom aí, eu acho que ele está animado também. E a gente vai tocando, ok? Algo mais? Não? Então, declaro encerrada a sessão do dia 17 de junho.